Vamos ao segundo vídeo da nossa aula 3. No vídeo anterior nós trabalhamos com a motivação referente aos conceitos do capítulo 3 do nosso livro-texto. Agora vamos formalizar os conceitos. Vamos começar por dependência linear. Bem, você já vê um espaço vetorial sobre R. Se você tem um conjunto L, subconjunto de V, ele é dito linearmente independente, sinteticamente a gente pode dizer LI, se e somente se uma igualdade desse tipo, ou seja, uma igualdade onde você tem uma combinação linear dos vetores de L igualada ao vetor nulo, ela só é possível se todos os coeficientes forem zeros. Se isso acontecer, então esse conjunto de vetores será dito linearmente independente. Ora, a outra definição é a definição contrária. Um conjunto será dito linearmente dependente se somente se L não é linearmente independente. A definição poderia parar aqui, mas aí a gente explica um pouco melhor. Ou seja, uma igualdade desse tipo pode ser feita onde você não tem todos os escalares nulos. Pode aparecer pelo menos um escalar diferente de zero. É exatamente ao contrário do que nós tínhamos na definição de linearmente independente. Exemplo. Tomemos aqui três vetores do R4 e vamos fazer uma combinação linear e igualar ao vetor nulo. A ideia é verificar se os coeficientes que a gente usa na combinação linear são todos nulos. Se todos forem nulos, então nós estamos diante de um conjunto linearmente independente. Ora, quando a gente faz essas contas, a gente tem na primeira entrada x mais 2y. Na segunda entrada, a gente tem x mais y. Na terceira entrada, x vezes 0, y vezes 0, z vezes 0. Então não tem nada. E na quarta entrada, x vezes 0, y vezes 0 e z vezes 3. Então temos 3z. Portanto, a gente tem essa igualdade aqui. E essa igualdade nos dá esse sistema. X mais 2y é 0, x mais y é 0, 0 igual a 0 e 3z igual a 0. Então, olhando para esse sistema, de imediato a gente vê que z é 0, porque 3 vezes z é 0. Da segunda equação, a gente pode dizer que x é igual a menos y, mas se o x é igual a menos y, então a gente chega na primeira equação e coloca no lugar do x o menos y, e você tem menos y mais 2y, que é y, igual a 0. Consequentemente, o x também é 0, porque o x é menos y. Então a gente tem x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Portanto, essa combinação linear só pode ser escrita dessa maneira se os coeficientes forem nulos. Sendo assim, o conjunto L é linearmente independente. Vamos a mais um exemplo análogo ao anterior. Vamos tomar esse subconjunto do R4 e mostrar que ele é linearmente dependente. Formamos a combinação linear e igualamos ao vetor nulo. Vamos ver se está tudo correto aqui nas nossas contas. X vezes 1, x, y vezes 2, 2y, z vezes 0, 0. Então, x mais 2y na primeira entrada. Na segunda, x vezes 1, y vezes 1, z vezes 1. Então, a segunda entrada, x mais y mais z. A terceira entrada, x vezes 0, y vezes 0 e z vezes 0. E a quarta entrada também. Então, a gente tem x mais 2y, x mais z mais y e depois 0 e 0, igualando ao vetor nulo. Bem, então você tem x mais 2y igual a 0 e você tem x mais y mais z igual a 0. Passando o 2y para o outro lado, você tem x igual a menos 2y. Ora, mas se o x é igual a menos 2y, então eu tenho menos 2y mais y, que dá menos y, e eu passo ele para o outro lado e eu tenho que z é igual a y. Perfeito, então, né? Temos x igual a menos 2y e temos z igual a y. Temos, então, um sistema possível e indeterminado. Ou seja, esse sistema não tem apenas a solução nula. Se ele não tem apenas a solução nula, significa dizer que existem várias soluções não nulas, e aí a gente tem que essa combinação linear pode ser escrita com coeficientes não nulos. Na verdade,
se você colocar qualquer valor de y aqui nessa equação, você vai conseguir o vetor nulo. Portanto, como existem coeficientes não nulos nessa equação, esse conjunto L é, na verdade, linearmente dependente. Bem, vamos considerar o conjunto vazio como Li. Por quê? Porque se a gente for tentar provar que ele não é Li, nós vamos ter que mostrar um vetor nulo em V como combinação linear dos elementos do conjunto vazio com pelo menos um coeficiente não nulo. Então, como a gente não vai conseguir fazer isso, é natural que a gente admita que o conjunto vazio é Li. Bem, vamos falar agora das propriedades da dependência linear. Primeira propriedade: se o vetor nulo estiver dentro do conjunto de vetores, então esse conjunto de vetores é linearmente dependente. Bem, por quê? Porque se você tiver o vetor nulo entre os vetores do conjunto dado, você pode simplesmente colocar coeficientes zeros para todos os outros, mas no vetor nulo você coloca um coeficiente diferente de zero. E você assim vai conseguir que essa combinação linear dê como resposta o vetor nulo. Então você conseguiu uma combinação linear dos vetores de L, onde tem pelo menos um coeficiente não nulo. E se você conseguiu isso, então o conjunto é LD. Outra propriedade: dentro de qualquer espaço vetorial, se você pega um conjunto que tem apenas um vetor, e esse vetor não é o vetor nulo, então esse conjunto é Li. Claro, porque se você tem que o vetor não nulo é o único elemento do conjunto, se você vai escrever uma combinação linear, ela só vai ter essa parcela, alfa vezes O. E a única possibilidade dessa parcela dar como resposta o vetor nulo é se esse número aqui for zero. Portanto, qualquer combinação linear feita com os vetores do conjunto L que só tem um vetor e esse vetor é não nulo, vai ter que ter coeficiente zero. Portanto, esse conjunto é linearmente independente. Agora, se você tem esse conjunto aqui S formado por esses vetores contido em V, e ele é LD, então um dos seus vetores se escreve como combinação linear dos outros. Se você olhar o vídeo anterior, é a situação em que a gente tem o vetor W colocado como combinação linear dos outros. Quando você passa o W para o outro lado da igualdade, ele sempre apresentará um coeficiente diferente de zero, que vai ser o menos 1, e a gente vai ter sempre uma combinação linear com um coeficiente diferente de zero pelo menos. Então a gente vai ter sempre um conjunto LD. Aí você invertendo a ideia agora, se você tem um conjunto LD, então automaticamente você consegue colocar um dos seus vetores como combinação linear dos outros. Mas vamos demonstrar isso formalmente. Podemos considerar a combinação linear dos elementos de S. Ora, mas como S é LD, existe pelo menos um coeficiente não nulo nesta combinação linear. Digamos que o coeficiente é esse αj aqui. Ora, mas como o αj é diferente de zero, então existe o αj a menos 1. Então eu posso multiplicar toda esta igualdade por αj menos 1. Mas no momento em que eu multiplico αj menos 1 vezes αj, isso dá 1. Portanto, essa parcela vai ser uj. E do outro lado da igualdade eu vou estar multiplicando o αj vezes o vetor nulo. Então do outro lado eu tenho o vetor nulo e aqui eu vou ter o j. Então eu passo todas as outras parcelas para o outro lado e eu tenho que o j se escreve como essa combinação linear aqui. Portanto eu consegui mostrar que, sendo S LD, eu consigo escrever um dos seus vetores como combinação linear dos outros. Basta eu tomar esse vetor com um coeficiente não nulo. Vamos à propriedade 4. Sejam S1 e S2 subconjuntos não vazios de V. Se S1 está contido em S2 e S1 é LD, então S2 tem que ser LD também. Vamos à demonstração. Sejam S1, formado pelos vetores o 1, o 2 até o M, e S2, que tem os mesmos vetores, já que S1 está contido em S2, e mais os vetores V1, V2 até Vn. Como S1 é LD, então a gente consegue uma combinação linear de vetores de S1, escrita assim, onde dá como resposta o vetor nulo. Ora, mas dentre esses deve haver
um coeficiente não nulo. Digamos que esse coeficiente seja o αj. αj é não nulo. Ora, mas como S1 está contido em S2, a gente pode completar essa combinação linear com os vetores do S2. Basta que a gente coloque zeros na frente dos vetores de S2. Ora, mas isso daqui é o vetor nulo. E isso daqui também é o vetor nulo. Então, essa combinação linear aqui é uma combinação linear dos vetores de S2, onde pelo menos um coeficiente, digamos o αj, é diferente de zero. Mas isso significa exatamente dizer que S2 é LD. Propriedade 5. A propriedade 5 análoga à propriedade 4. Sejam S1 e S2 subconjuntos não vazios de V. Se S1 está contido em S2 e S2 é LI, então S1 também é LI. Bem, nós vamos demonstrar essa propriedade usando a propriedade 4. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai negar a tese. A tese diz que S1 também é LI. Então, se eu nego a tese, eu suponho que o S1 é LD. E eu quero chegar na negativa da hipótese. A hipótese diz que S2 é LI. Ora, mas se S1 é LD, então pela propriedade anterior, o que acontece? O S1 é quem está contido, né? Aí quando a gente olha para a propriedade 4, se o S1 que está contido é LD, então o S2 que contém também é LD. Ora, então vamos olhar aqui. Se o S1 que está contido, eu estou supondo ele LD, então eu tenho que o S2 tem que ser LD. Ou seja, quando eu nego a tese diz que S1 é LI, eu nego e digo que S1 é LD, eu tenho a negativa da hipótese, que a hipótese diz que S2 é LI, e sendo S1 LD, o S2 teria que ser LD também. Então, quando a gente, negando a tese, obtém a negativa da hipótese, isso equivale a dizer que se vale a hipótese, então vale a tese, e o resultado está demonstrado. Propriedade 6. Se S tem esses vetores, o 1, o 2, o n, contido em V é LI, e nós acrescentamos um vetor que, claro, não está em S, esse vetor U, fazemos a união entre S e o conjunto unitário que tem esse vetor U, então ele passa a ser LD, essa união passa a ser LD. Então U se escreve como combinação linear dos vetores de S, ou seja, U pertence ao gerado por S. Bem, por hipótese, podemos escrever essa combinação linear, dando como resposta aqui o vetor nulo, com um dos escalares não nulos, porque a união S com U é LD. Afirmamos que esse coeficiente que vai multiplicar o vetor extra, que é o vetor U, vai ter que ser obrigatoriamente diferente de zero. Pois se isso não acontecesse, ou seja, se α fosse zero, aqui nós teríamos o vetor nulo, e aí essa soma teria que também ser o vetor nulo, né, para que eu tivesse o vetor nulo mais o vetor nulo, dando como resposta o vetor nulo. Então, nós teríamos que essa soma aqui tem que ser o vetor nulo. Mas S é LI. E assim, se essa soma daqui é o vetor nulo, teríamos todos os escalares nulos, né? Porque esses aqui teriam que ser todos nulos, e eu estou supondo o α também nulo. Bem, como isso não é possível, já que a união é LD, então obrigatoriamente o α tem que ser o vetor nulo, tem que ser o coeficiente nulo também. Bem, dessa forma temos, se o α é diferente de zero, tenho a possibilidade de multiplicar pelo inverso dele. Então faço isso, multiplico toda essa igualdade pelo inverso do α. Então tenho α menos 1 vezes α1, o 1 aqui, α menos 1 vezes α2, o 2 aqui, e assim por diante, até multiplicar α menos 1 vezes 0 do outro lado. Ora, o que acontece? A direita aqui vai dar o vetor nulo. E no momento em que eu multiplico α menos 1 vezes α, eu tenho 1. Então aqui eu tenho 1 vezes u, então eu tenho o vetor u aqui. Ora, então eu passo todas as outras parcelas para o outro lado, já que aqui eu tenho o vetor nulo, e eu consigo escrever então o vetor u como essa combinação linear dos vetores de S, né, com esses coeficientes aqui. Ora, isso mostra que u pode ser escrito como uma combinação linear de vetores de S e demonstra o que eu queria. Bem, no próximo vídeo a gente fala da propriedade 7 por uma questão do tempo do vídeo.